Os olhos desse falcão nunca haviam visto seres humanos antes. Ele, assim como todos os outros membros da sua espécie, morava em uma ilha remota, isolada do contato humano e relativamente próxima à África. Esse era o seu pequeno paraíso, onde a vários metros de distância do chão, geralmente uns 3 ou 4 ovos enchiam de esperança, um ninho trabalhado com o cuidado que somente um pai e uma mãe podem ter. Depois de um tempo, a casca se rompia de dentro para fora e de fora para dentro recebia o calor dos pais. Eles voavam de árvore em árvore, de penhasco em penhasco e davam rasantes para conseguir comida para os seus filhos, que um dia iriam criar suas próprias penas, voar e dar continuidade ao ciclo da vida. Ou pelo menos até o ano de 1507. Esse foi o ano que pela primeira vez seres humanos pisaram na ilha. Eram portugueses, os que oficialmente descobriram o lugar. Eles chegaram lá, olharam para aquilo tudo, acharam tudo muito bonito, aquela vida, aquela diversidade toda, e depois foram embora. Mas logo depois vieram os holandeses, que após afundarem suas botas na areia da praia, resolveram homenagear o seu príncipe, Maurício de Nassau, assim dando o nome dessa terra de Ilha Maurício. E mais tarde, por tabela, esse falcão ficou conhecido como Falcão de Maurício. E com o passar dos anos, europeus começaram a fazer visitas mais frequentes e depois a ficar permanentemente. E assim foi o início da colonização europeia, que foi consolidada principalmente pela França e Reino Unido. E junto com o dito progresso humano, ao longo dos séculos, veio o declínio da natureza daquela região. O equilíbrio ecológico foi perturbado e as espécies desapareceram. Pois é, e a próxima da lista é justamente o Falcão de Maurício. Mas eu acho que as coisas não precisam ser assim, eu posso fazer a diferença, eu sozinho vou salvar essa espécie, eu me chamo Carl Jones. E essa é a minha história sobre como o impossível aconteceu. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans e esse aqui é mais um episódio do Ponto em Comum que só se tornou possível graças aos meus apoiadores, que ficaram bem tristes de saber que uma certa espécie estaria desaparecendo. Há cerca de 2 milhões de anos, falcões chegaram às ilhas do Oceano Índico e ficaram separados entre si por todo esse tempo, cada um na sua ilha. E a população em cada lugar foi se diferenciando umas das outras, até chegar um momento que cada uma se tornou uma espécie independente. A da ilha de Maurício, por exemplo, se tornou o Falcão de Maurício, e assim prosperou durante muito tempo, até chegarem os humanos. E em poucos séculos as pessoas plantaram comida e construíram cidades naquele pequeno lugar. E para isso tiveram que ativamente destruir uma considerável parte da vegetação original do país. Isso fez com que a floresta, que antes era uma coisa só e contínua, se tornasse fragmentada em 3 principais núcleos, que era justamente nas áreas onde o relevo era menos favorável para que os humanos utilizassem. E foi aí nesses núcleos que espécies como esses falcões persistiram. E olha, apesar desses indivíduos terem asas e poderem sair voando por aí, eles não fazem isso. Eles não costumam ir de um fragmento para o outro. Não é da natureza deles fazer esse tipo de coisa. Eles não gostam de voar em lugares abertos. Eles, quando se tornam adultos, normalmente fazem o seu ninho menos de 5 quilômetros de onde nasceu, o que é bem perto. Isso quer dizer que os falcões de um dos 3 núcleos não costumavam sair para visitar os outros 2. Havia um isolamento. Ou seja, o que antes era uma única grande população de aves acabou se tornando 3 pequenas sem conexão entre si. Então, dentro de um pequeno grupo, uma fêmea tinha poucos machos para escolher e vice-versa, o que aumenta muito as chances de acasalamento entre parentes próximos e, por sua vez, pode gerar filhos com defeitos genéticos que dificultam a sobrevivência deles e da espécie como um todo. E um outro fator crucial que contribuiu para tudo isso foi o uso do DDT. O DDT foi usado na década de 50 e 60 como um pesticida para tentar combater o avanço do mosquito da malária no país. O problema é que esse produto químico é tóxico não só para mosquitos, mas também para
para uma enorme quantidade de outros animais, incluindo os falcões. E essa substância fez com que as fêmeas não fossem capazes de desenvolver ovos com cascas fortes, o que fez com que muitos ovos acabassem quebrando e não gerando filhos. Mas ainda bem que em 1973 o país proibiu o uso do DDT e esse problema acabou. Porém, um outro muito maior e mais difícil de controlar ainda acontece até hoje: a presença de espécies invasoras. Espécies invasoras nada mais são do que plantas, animais, bactérias ou outros seres vivos que vivem em um certo ambiente, o qual eles não são nativos. Ou seja, se uma baleia azul fosse encontrada dentro da ilha, ela seria considerada uma espécie invasora, porque o habitat natural dela claramente não é ali. Ô Júnior, vem aqui, olha como é que isso aqui veio parar aqui, meu senhor. Porém, existem organismos que, quando são introduzidos em um novo ecossistema, eles não morrem que nem uma baleia fora d'água. Mas, na verdade, eles se dão muito bem. Porque assim, né, é possível que quando um ser vivo invasor entre em um novo habitat, ele meio que por acaso acabe sobrevivendo muito melhor do que no seu habitat original. Ah, vai que o seu novo ambiente aí não, sei lá, não tem doença, não tem predador e tem, sei lá, mais comida, um clima mais agradável. Ou seja, são várias as possibilidades e quando as condições certas acontecem, uma nova espécie pode se dar tão bem em um novo lugar que ela começa a se reproduzir, e se reproduzir, e se reproduzir, e se reproduzir, até chegar em um ponto que ela vai ser tão numerosa que o seu impacto pode desequilibrar e muito o balanço ecológico que existia ali antes da sua chegada. Em outras palavras, esses novos organismos podem contribuir para a extinção das espécies nativas que são encontradas somente ali, naquele ecossistema, e em mais lugar nenhum. Por exemplo, no caso das Ilhas Maurício, as goiabeiras, que absolutamente não representam perigo algum no seu habitat natural aqui no Brasil, lá no país africano elas se comportam muito diferente. As condições lá são muito mais favoráveis e ela é capaz de ganhar facilmente a competição por recursos contra as plantas nativas que constituem o habitat natural do falcão. E assim, as goiabeiras se tornam uma praga. Sim, e pra que tanta goiabeira aí, hein? Meu filho é o Chico Bento. Sem falar que predadores também foram introduzidos, como o mangusto, um animal trazido para a ilha para tentar controlar uma praga de ratos, que aí já é outra espécie invasora. O mangusto é um animal extremamente feroz, que pode facilmente escalar árvores e penhascos para se alimentar justamente dos ovos dos falcões. Então, tudo isso, a diminuição do habitat, o DDT e espécies invasoras fizeram com que 2 das 3 populações sumissem completamente do mapa, restando apenas 4 indivíduos na natureza. E sim, é isso mesmo, não são 4 bandos nem 4 casais, são somente 4 indivíduos. Dava para contar em uma mão só. E nem precisava ter todos os dedos. Eram somente 2 machos mais um casal na natureza, que juntos com um outro casal em cativeiro que não conseguia se reproduzir, formavam todos os representantes da espécie, que parecia há muito tempo ter entrado em um caminho sem volta. E até os mais esperançosos pareciam já ter desistido. Como se tudo isso já não fosse o suficiente, a cereja do bolo veio em 1974, quando sob esses 4 indivíduos veio um furacão. Literalmente um furacão. Ele se chamava Gervais e o seu centro passou quase que por cima da ilha. Esse evento causou destruição e terríveis perdas humanas. E o pobre falcão já podia ser considerado extinto. Porém, depois de um tempo, após procurarem bem, todos os 4 indivíduos foram encontrados. Nenhum havia desaparecido. E isso, sem dúvidas, era uma excelente notícia, mas isso não era o suficiente para mudar a opinião das pessoas sobre o fim inevitável da espécie. Venham ver o falcão de Maurício, correm quando ainda tem! Ei, mas eu posso levar um pra casa? Pois é, era dessa maneira que era feito o marketing de campanhas de turismo, porque todos sabiam que era só uma questão de tempo para o pior. Até mesmo Norman Myers, um famoso conservacionista, escreveu o seguinte: nós devemos abandonar o falcão de Maurício no seu destino inevitável e utilizar nossos recursos para dar suporte mais forte para qualquer uma das centenas de espécies ameaçadas de aves que são mais prováveis de sobreviver. Era isso que muitos dos especialistas pensavam. Era necessário aceitar o triste fato de que nós vivemos
no Antropoceno, que é uma época da história do nosso planeta marcada pela intervenção humana. Muitas espécies desapareceram por culpa nossa, e de fato até hoje isso acontece. Cerca de 60% da população de todas as espécies de mamíferos, répteis, anfíbios, aves e peixes desapareceu desde a década de 70. E a pergunta que fica é: será que nós podemos salvar todo mundo? Bom, infelizmente a resposta é não. Nós não podemos dar conta de tudo, de 100% da vida na Terra, até porque nós não conhecemos uma boa parte dela. E nós temos recursos limitados para gastar em conservação, e por isso nós temos que fazer a difícil escolha e pensar em quais espécies valem a pena o esforço. E olha, parece que já sabiam a resposta para o caso do falcão de Maurício. Na época havia o conhecido ICBP, que era um órgão internacional responsável pela preservação dessa ave e que estava há anos atuando na ilha para evitar a sua extinção. E o próprio órgão de conservação efetivamente desistiu de salvar a espécie. Eles realmente achavam que era melhor focar em outras. E é isso aí. Porém, por uma mera questão contratual, eles tiveram que cumprir a promessa de continuar com o programa por mais 2 anos. E foi nessa época que aconteceu o impossível. Bem longe, lá da ilha de Maurício, um jovem nascido e criado na área rural do país de Gales se interessou por bichos e a natureza como um todo desde o seu berço, literalmente. Quando ainda usava fraldas e não sabia nem falar, seus pais perceberam que ele se acalmava quando uma coruja piava do seu lado. Eles acharam aquilo meio peculiar e tal, mas beleza, segue a vida. E depois de um tempo, quando era menino, passou a resgatar criaturas selvagens feridas, como texugos, corujas e falcões. Além de ter criado aves de rapina ele mesmo em gaiolas caseiras. E teve até um episódio em que uma vez um diretor da escola disse pra ele que era melhor ele fazer as coisas certas, as atividades normais escolares, em vez de ficar brincando com pássaros no quintal. Mas o garoto cresceu e se desenvolveu como criador de aves de rapina, e ele sozinho foi capaz de criar e reproduzir espécies na sua casa que profissionais treinados não conseguiam em zoológicos. Ele se chamava Carl Jones, que em 1978 tinha somente 24 aninhos quando comprou suas passagens para uma pequena ilha africana que pouca gente conhecia. Aí mãe, tô indo pra Ilha Maurício, viu? Tchau! Depois que você voltar da casa do Maurício aí, não esquece de passar na padaria, viu? Carl, como todo apaixonado por aves, queria realizar o seu sonho de infância e conhecer a mais rara ave do planeta, o falcão de Maurício. E ele não foi só a passeio, como a maioria das pessoas fazem. Ele na realidade foi trabalhar no programa de conservação do ICBP. E assim, o jovem sabia da situação, que o programa estava fechando, que estavam só cumprindo tabela. Todos lá diziam isso pra ele, contavam a triste história de que eles não conseguiam reproduzir falcões em cativeiro. Carl tinha sim consciência de tudo isso, mas lembre-se que esse rapaz não foi a passeio. Ele pisou naquele lugar com 2 certezas no coração: que o trabalho era difícil e que ia dar tudo de si. Então ele se alongou um pouco e botou a mão na massa. A ideia inicial do jovem foi suplementar a alimentação do único casal na natureza. No primeiro dia, ele pegou algumas carnes e foi até o único ninho da espécie, junto com o seu colega. Ele olhou para cima e viu que era um ninho a dezenas de metros do chão, num penhasco alto e vertiginoso. O que parecia totalmente inacessível, mas que de alguma forma eles precisavam conseguir chegar até lá. Jones, cadê você? Eu tô aqui em cima. Como é que você chegou aí tão rápido? Eu só subi mesmo. Ok. E assim Carl alimentava os animais, constantemente subindo até lá, ele mesmo. Nunca ninguém nem sequer pensou nisso, porque isso não é um trabalho de cientista, né, gente? Loucura. Bom, e sendo certo ou não, sendo recomendável ou não, esse método pouco convencional, com o passar do tempo, deu seus primeiros frutos. Ou melhor, seus primeiros ovos. Eram 3 ovos bonitões da ave mais rara do mundo e estavam bem ali na frente de Carl, que não hesitou em gentilmente confiscá-los, porque
era pro bem da espécie. A ideia por trás disso era evitar que eles sejam predados por mangustos. Que, aliás, o próprio cientista seria capaz de socar um desses aí na cara se encontrasse no meio do caminho. Ai, como a natureza é linda, olha só essas árvores. Ô, mangusta, pois é, nervos à flor da pele. E além de observar a predação, esperava-se que a fêmea, ao ver o ninho vazio, voltasse o quanto antes para pôr mais ovos. O que seria uma ótima notícia. E olha, foi exatamente o que aconteceu. Para que mais ovos fossem produzidos pelo casal, o biólogo teve uma grande ideia e passou a nem sequer esperar que todos os ovos da ninhada aparecessem. Ele passou a tirar um ovo sempre que fosse percebido, sem deixar esperar completar a típica ninhada de uns 3 ou 4 ovos. Assim, o ninho ficaria constantemente vazio e constantemente o casal se sentiria estimulado a produzir mais. E assim o seu laboratório foi acumulando muitos ovos, que depois se tornaram muitos indivíduos adultos. A ideia seria fazer com que fêmeas chocassem os ovos que não paravam de chegar. E bom, na verdade, vieram tantos que acabou surgindo um ótimo problema. Não haviam fêmeas o suficiente para chocar tudo. O que rapidamente foi solucionado com a importação de uma outra espécie de falcões vindos da Europa, que no caso estavam longe da extinção. Tá, então nesse momento no laboratório havia uma boa quantidade de falcões de Maurício e os seus ovos, que alguns deles estavam sendo chocados por uma outra espécie, que é meio estranho, mas tava funcionando demais. Ô Margarete, você já parou pra pensar uma coisa? Esses nossos filhos assim que aparecem de repente, esses ovos que vêm e vão, eles são meio diferentes da gente, né? Pois é, agora o próximo passo seria fazer com que essas aves quase extintas se reproduzissem em cativeiro. E Carl, de fato, conseguiu desenvolver uma técnica de inseminação artificial que deu certo. As aves finalmente estavam nascendo dentro do cativeiro. Yes! Mas assim, acabou que acontecendo um problema que eles sabiam que ia aparecer mais cedo ou mais tarde. Todos aqueles indivíduos descendiam de apenas um único casal. Eles eram todos parentes e muito próximos. E isso acabou causando deformações genéticas, como uma má formação do aparelho reprodutor das fêmeas, que impedia elas de terem filhos. E aí, para resolver isso, as defeituosas tiveram que ser deixadas de lado, infelizmente. Ou seja, entre aquelas 4 paredes, através de uma seleção artificial, os indivíduos com as características mais desejáveis eram escolhidos para continuar a se reproduzir. O que reduziu bastante os problemas genéticos. E veio assim mais ovos, e depois mais filhos, e depois mais adultos. O ritmo estava acelerando e a equipe percebeu que estava entrando em uma curva de crescimento. Mas Carl queria mais. Ele percebeu que as fêmeas inexperientes que nunca haviam chocado ovos possuíam muita pouca habilidade na sua primeira ninhada, o que fazia com que em muitos casos os ovos acabassem não sendo chocados direito, escorregando, quebrando, não produzindo filhos. E Jones não aceitava isso. Ele sabia que haviam poucos ovos e cada um ainda era valioso demais para se perder assim de bobeira. Então foi aí que ele teve uma grande ideia. Mais uma vez, por que não pegar uns ovos do falcão europeu que já estava por ali no laboratório de bobeira e dar para as fêmeas inexperientes de falcão de Maurício? Quem sabe assim essas fêmeas poderiam talvez fazer um test drive, sabe? Ter o luxo de possuir uma primeira ninhada só para ganhar experiência e depois aprender com seus próprios erros. E aí na segunda ninhada em diante chocariam seus ovos pra valer. Ou seja, as coisas ali naquele pequeno laboratório pareciam ficar cada vez mais bizarras. Haviam falcões europeus chocando ovos de falcões de Maurício e de Maurício chocando europeus. Não, e o mais maluco de tudo é que tava dando certo pra caramba. Eram tantos indivíduos que Jones decidiu que chegou o grande momento. Era hora de reintroduzir a espécie na natureza. E aí ele introduzindo um casal na natureza, depois mais outro, e daí outro, e aí outro, e outro, até chegar a um ponto que haviam tantos casais pela ilha que ele não seria mais capaz de alimentar todos eles com o método antigo, subindo no penhasco e dando comida direto do ninho. Mas o cientista sabia que esse era um momento crucial para o crescimento populacional. E aí
teve outra grande ideia. Ele desenvolveu uma técnica ainda mais eficiente e prática de alimentação, que consistia em ficar no chão, em frente ao penhasco e abaixo do ninho, para chamar a atenção das aves e assim depois jogar um camundongo pro alto. Cal conhecia muito bem o instinto dos seus animais e sabia que esse era um convite irrecusável para uma ave de rapina. E na sua direção elas vinham como um míssil e mostrava como milhões de anos de evolução tornaram seu corpo em uma máquina. Provavelmente não há ninguém melhor para essa tarefa de pegar um objeto pequeno no ar. Eles eram excelentes nisso. E com isso a população acabou crescendo ainda mais e Cal Jones começou a chamar a atenção. As notícias voaram rápido, que nem um falcão. E logo apareceram diversos apoios, novos patrocinadores e o próprio ICBP mudou completamente de ideia e decidiu cancelar os planos de fechar o programa de conservação, que na verdade começou a ganhar vida própria. Com mais dinheiro e pessoas para ajudar, a estrutura e métodos do programa se aperfeiçoaram e o crescimento não parou. Até mesmo as duas populações que haviam desaparecido voltaram a povoar a ilha. Em 1985 haviam 23 indivíduos na natureza. Em 1988 haviam 40. E em 1996 haviam 200. E em 2005 haviam estimativas de cerca de 1000 falcões. O que estava acontecendo ali diante dos olhos daquele homem, diante daquela ilha e do mundo, era considerado impossível. Parece que centenas de especialistas foram provados errados por um único homem que não só salvou uma espécie do total desaparecimento da face da Terra, mas também mudou os paradigmas da conservação para sempre e deu mais uma vez para nossa espécie um motivo para ter esperança no futuro. Cal Jones teve o seu esforço mundialmente reconhecido, porém hoje tememos que tudo isso possa ter sido em vão. Estimativas mais recentes de 2013 indicam que após um pico de 1000 indivíduos na natureza, esse número diminuiu e as populações encolheram, até chegar a um tamanho entre 350 e 500 indivíduos. Cal Jones já não é mais aquele garoto de 20 e poucos anos, cheio de energia para subir em penhascos. Ele já está com mais de 60 e está ficando preocupado com essa tendência. Pois é, espécies invasoras ainda estão sendo um grande problema, assim como essa cor, que diminuiu o QI de crianças. Clique bem aqui para saber como é que essa cor fez isso, de diminuir o QI de crianças. Vai lá ver que ficou muito da hora. E se você gostou dessa camiseta aqui, ó, do Leonardo da Vinci, bom, você pode ir lá na Doppel Store, porque lá tem muita camiseta de temática científica que nem essa aqui. É uma maravilha. Inclusive, aproveita lá a promoção de Pague 3 e Leve 4, clicando aqui no link que está na descrição. Mas se você quiser saber como Cal Jones conseguia levar comida para essas aves de rapina, com garras enormes e perigosas, e nunca ser atacado, bom, basta você escutar o nosso podcast exclusivo para apoiadores do canal, como o Alfredo, que tá aí curtindo um tempo ao ar livre junto com seus filhos Pedro e Giovanni, e também com a sua esposa Dulce. E olha, Alfredo, muito obrigado por acreditar no Ponto em Comum e a sua mensagem. De verdade. E se assim como ele, você quer aparecer aqui no fim do vídeo, ter acesso ao nosso grupo e podcast exclusivos, basta você clicar bem aqui e se tornar também um apoiador do maior canal de divulgação científica do Nordeste. E é isso aí, minha gente. Até a próxima segunda. Tchau!